Ô, gente de todo o meu Brasil, graça e paz para todos. Seja bem-vindo a este canal. Verdadeira graça do seu irmão em Cristo Nilson Queiroz. E o tema da mensagem é essa: posso crer em toda a Bíblia? Esse é o tema desta mensagem. Você, meu irmão, minha irmã, de qualquer lugar que você estiver me ouvindo, sou grato, muito obrigado de coração pelos comentários que você tem mandado, por aquelas pessoas que estão entrando agora, estão conhecendo a graça. Talvez você fala assim, mas irmão Nilson, eu já ouvi essa mensagem, já ouvi com fulano de tal, mensagem quase igual a essa, mas meu irmão ou minha irmã, há muitas pessoas novas entrando. Há muitas pessoas hoje, segundo o que eu ouvi, que eu não acredito, que existe 70 milhões de evangélicos no Brasil. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito nisso. Porque foi feito um levantamento, uma pesquisa, só existe 25% da população do mundo é cristão. Se 25% da população do mundo é cristão, a Igreja Católica se inclui também cristão. Como no Brasil pode ter 70 milhões de evangélicos? Eu não acredito nisso. Aí pode falar, tal, isso é meio deles querer, né, cantar de galo, mas eu não creio assim. Mas o tema da mensagem, meu irmão, minha irmã, de todo esse meu Brasil, o tema é esse. Posso crer em toda? Eu creio que não. Por quê? Porque este livro está vencido. Esse livro já tudo que está aqui dentro não são palavras minhas. Tudo que está aqui dentro não tem mais nada para cumprir. Como que eu posso acreditar literalmente em todo esse livro? Eu já acreditei. Eu acreditava em tudo. Porque eu dizia, irmão, a Bíblia fechada é um livro. Eu ouvi muito isso. Mas ela é aberta, é a boca de Deus falando conosco. Então, por isso que você tem que deixar esse livro aberto na sua estante. Deixar em cima da cama. Deixar na mesa. Deixar num lugar bem visível, quando entrar uma visita na sua casa, ver esta palavra, é a boca de Deus que está aberta. Que ignorância, que tolice é essa? Irmão, esta palavra se renova a cada dia. Outra mentira. Como vai renovar alguma coisa que já passou? A palavra saiu da nossa boca. Ela não torna mais. Não adianta. Não adianta. Você já falou. Não adianta pôr a mão na boca. A palavra já saiu. A água, depois que ela passou, ela não volta. Porque todas as águas correm para o mar. Então, ela passou, não tem como você fazer ela voltar. Então, o que está aqui dentro já passou, já aconteceu. Não vai ter mais Moisés. Não vai ter mais Noé. Agora não tem mais Noé. Como tem um corinho que diz agora, que outro século acabou com água. Mesmo assim o povo não crê. Agora vai acabar com fogo. Só Jesus que pode nos valer. Então, essas músicas, essas cantorias desse povo, o que aconteceu? Já passou, irmão. Nunca mais vai ter outro Abraão, outro Jacó. Nunca mais vai ter um Sansão. Vai ter um Moisés. Vai ter um Davi. Nunca mais. Sabe o que é a palavra nunca? Então não adianta. Então como podemos crer neste livro numa forma literal? Se esse livro foi escrito não para nós. Este livro foi escrito para um povo. E este livro foi escrito porque o próprio Jesus disse, 15:24 de Mateus, eu fui enviado somente
Então foi somente, não tem outra, não foi para outro povo, somente a este povo. Não tem outro povo, não tem direito. Nenhum outro povo tem direito. Este livro foi escrito pelos judeus para os judeus. E terminou. Acabou. Tudo que Deus tinha terminou no ano 70. Acabou. O ministério de Jesus acabou. Não adianta você clamar por Jesus. Jesus viveu para Israel naquele tempo. Jesus, nos dias da sua carne, como diz Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar, para tirar o que estava debaixo da lei. Ele veio para os guardadores da lei. Eu pergunto, existia Brasil? Existia Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Estados Unidos? Existia? Então, Deus, lá no capítulo 12 de Êxodo, versículo 42 e 43, quando Deus disse a Moisés que todos os anos, repita, a Páscoa, quando o povo saiu do Egito, eles mataram o cordeiro, comeram a carne do cordeiro, com erva amarga, simbolizando a amargura, o sofrimento que eles passaram no Egito. Eu quero que isso repita todos os anos, que Israel faça isso. Mas ele diz, isso é somente para os israelitas. Nenhum outro estrangeiro, um outro povo, tem direito de fazer essa festa. Então está bem claro que este livro foi escrito para este povo. Nós não temos direito, nós não estamos incluídos aqui dentro. Agora, nós encontramos que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, enviou o apóstolo Paulo. Lá no capítulo 42 de Isaías, versículo 6 ao 9, nós encontramos que Deus levantaria um apóstolo para o mundo gentil. E Jesus também, ele confirmou 10 de João e versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não faz parte, isso é uma simbologia, porque gente não é animal, isso é uma simbologia, que não faz parte desse aprisco. Me convém trazer este povo, porque Deus já tinha determinado. Deus viu que Israel rejeitou seu filho, mas os gentios estavam se achegando. Então, hoje, nós damos graças ao bom Deus por ter alcançado, porque nós olhamos para as cartas de Gálatas 3:28, seja judeu, ou seja grego, ou gentil, seja mulher, ou seja homem, seja escravo, ou seja livre, usando um pouco mais, seja preto, seja branco, seja feio, bonito, gordo, magro, não importa. Somos todos um só. Deus não tem dois, três, Deus não tem um povo só mais. Todos somos um só povo para Deus. Está lá, Gálatas 3:28. Nós somos todos um só em Cristo. Então hoje não existe mais Israel. Acabou esse negócio de Israel. Pare com esse negócio de bandeira de Israel, símbolo de Israel, aqueles castiçais de Israel, essas coisas. Não existe mais, acabou. A nação de Israel, para Deus, foi varrido. Os homens ficam aí querendo bater numa tecla, numa coisa que não existe mais. Ressuscitar. Existe uma música que diz: reviver o que já morreu é impossível.
Não adianta querer reviver o que já morreu. Israel morreu. Não existe Israel mais. Mas, irmão Nilson, como não existe Israel, se Israel está guerreando? Então, porque não existe. Aquilo que existe lá é um mutuado. Porque Deus, o que Deus tinha com Israel, acabou na destruição do templo, o general Tito. Deus mandou destruir. Foi destruído todo Israel. Jerusalém todo israelita, dispersaram, foram mortos mais de 1 milhão, preso mais de 1 milhão, foi levado para Roma, acabou. Não tem mais nada, Deus não tem mais nada. Hoje fica um grupo de judeus lá, no muro da lamentação, lamentando. Nós queremos o Messias prometido. Quem Messias prometido? Aquele povo não creram. Então são o pior povo que existe na face da terra, são os judeus. E fica esse povo aí chamando de Terra Santa, Cidade Santa. Santo o quê? Uma cidade maldita, uma nação maldita. Vive sempre debaixo de maldição. Todas as vezes está sempre em conflito. Você nunca viu. Agora fica aí, alguns países, principalmente Estados Unidos, fica aí dependendo de um incidente, Israel, e muitos aqui no Brasil fica dependendo de Israel, como Israel é um povo de Deus. Deus não tem nada com Israel. Deus não tem nada com Israel. Israel já foi. Então não é mais. Então por isso que o título da mensagem é essa. Posso crer literalmente em toda essa Bíblia? Não. Isso é um museu. É como um museu. Você vai no museu, você vê peça no museu, que você nem sabe o nome, qual foi a função que ela teve. Você chega no museu, você vê lá alguma peça que você tem que perguntar para aquela pessoa que trabalha no museu. O que é isso? Qual foi o ano? E daí foi há 300, 400, 500, 1000 anos atrás. Daí foi usado para isso, assim, 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 assim. É coisa passada, que nunca mais volta à atividade. Então, assim também esse livro já passou. Não volta mais. Mas, irmão Nilson, então o que vocês da graça estão pregando? Nós estamos despregando as mentiras que esses protestantes têm colocado na cabeça do povo. Eu tenho dó deste povo que fica enchendo esse local que chamam de santuário, esse local que eles chamam de igreja, e tira do seu sustento, e muitas vezes faz falta. Tira, a esposa tira, o marido tira, os filhos tira, da sua aposentadoria, ganha um salário mínimo, tira lá, o salário mínimo é 1.400, eu acho que 20, parece, uma coisa assim, ou uma coisa assim. As pessoas tiram lá R$ 142 e leva lá para aquele capitão, para aquele empresário, colocar lá, encher os seus cofres. É disso, por isso que a graça, Deus levantou esse povo da graça para desfazer esta mentira que quase 2000 anos está aí, desde o primeiro século até o dia de hoje, está aí a volta de Cristo. Cristo vai voltar. Voltar? Quando vai voltar? Aonde vai voltar? Aonde existe isso? Me prova. Eu desafio qualquer pessoa na face da terra. Me prova. Aonde? Vai voltar para quem? E prometeu para quem? Não existe aqui dentro desse livro aqui, isso daqui. A cobra falou. É outra enganação, outra mentira. Da garganta de uma cobra não sai som nenhum. Da garganta de um passarinho sai som. De todos os animais têm som. Mas da garganta de uma cobra não tem som nenhum. Como é que uma cobra falou? Isso é uma metáfora que existe. E muitas vezes a pessoa pega isso de uma forma literal. A mula falou. Você já viu o animal falar? Então, irmão, pare com essas coisas. Não pega isso de forma literal, não. Essas parábolas que Jesus conta são ilustração. Salmo, eu já disse, são melodia. Você tem que ver que muitos provérbios que Salomão fala são ditados. Não são coisas acontecidas. Quem é de Deus
já está determinado. Então Deus já determinou quem é e quem não é. O ímpio, quem é ímpio? É aqueles que nunca, eles não creem em Deus. Eles não acreditam, como diz o Salmo 137, versículo 29. Herdarão, o justo herdarão a terra. Que terra? Então, meu irmão, você olha para este livro, você pega isso de uma forma literal. Você fica olhando para Jesus de Nazaré. O que eu tenho com Jesus de Nazaré? O que ele fez por mim, o que ele fez por você? Ah, ele morreu na cruz pelo meu... Que meu o quê? Que meu? É a mesma coisa, a minha doença. Que minha doença? Expulsa essa doença longe, a minha doença. A minha doença, o meu problema. Que meu problema? Para com o meu problema, a minha doença. Então, como? Ele morreu pelo meu. Ele morreu para o seu povo, judeus. Porque o próprio apóstolo Paulo, se você não sabe, você fica sabendo agora. Eu já citei, e você já ouviu. Segunda carta de Coríntios 5:16. Daqui em diante, a ninguém mais devemos ouvir. Ninguém mais. Nem mesmo Jesus de Nazaré. Não devemos mais ouvir ele, segundo a carne. Então, se nós não devemos ouvir nem Jesus de Nazaré, segundo a carne, mas nós vamos ficar ouvindo esses camaradas, esses pilantras em cima dos púlpitos aí. Os homens de paletó e gravata. Se nem Jesus de Nazaré não devemos mais ouvir ele, agora temos que ouvir o Cristo ressuscitado. Porque 2 Coríntios 3:17, o Senhor é o Espírito. Ele é um só, não é três. Não tem mais Jesus de Nazaré. Acabou. Ele saiu de cena. Não existe mais. Então pare com esse negócio. Por isso que eu falo assim, no início, eu acreditava totalmente nesse livro. E eu encontrei muita contradição dentro desse livro. Se eu abrir, se eu começar a mostrar as contradições que existem dentro desse livro, você vai falar assim, vou parar com esse negócio, vou parar de acreditar na Bíblia. Então eu nem falo, eu não cito. Por quê? Porque esse livro aqui não tem nada a ver com os escritos sagrados. Os escritos sagrados, que Pedro diz que os homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram os escritos sagrados, eram aqueles rolos que eram escritos, movido pelo Espírito Santo, os homens escreveram. Mas Roma levou esses rolos em couro para Roma e fez esse livro. Esse livro foi mexido e remexido muitas vezes. Expuseram e tiraram e colocaram. Entra nos documentários. Se você quer saber, não precisa você ficar pelas minhas palavras, não. Entra no documentário. Como surgiu a Bíblia? Você vai cair de costa, se você souber como foi que surgiu isso aqui. Isso foi tirado, vai pôr isso? Não, isso não. Isso não põe. Isso põe. Apocalipse. Não era nem para estar aqui dentro. O que nós temos a ver com Apocalipse? Apocalipse foi um livro escrito para a Ásia. Teve um remetente e um destinatário. Qual foi o destino? Ásia Menor, para o judeu que estava disperso naquela sinagoga que lá estava. E hoje está aqui dentro. Por quê? Porque eles pegaram um tal de dragão. Existe algum dragão? No início, lá em Gênesis, quando Deus criou os animais, Deus criou algum dragão? Existe algum dragão? Isso é uma metáfora. Isso é coisa da China. Isso é coisa de filme. É histórica. Dinossauro, essas tolices, essas besteiras. Mas, meu irmão, a Bíblia, ela é um livro onde a pessoa fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus? Não. Mas eu aprendi que a Bíblia é a palavra de Deus? Não. Ela contém. Eles tiraram do sagrado e puseram dentro desse livro. E diminuíram esse livro. Porque existem muitos livros que foram rejeitados pelos homens. Esse nós não vai pôr, não. Esse vai comprometer nós. Esse nós põe. E o Malaquias 3:10. Esse sim. Esse nós não podemos deixar para trás. Esse é bom demais. E esse aqui, obedecei os vossos pastores. 13:17, lá de Hebreus.
Oh, esse nós temos que pôr, que tem que nos obedecer e tal. E aquele, Salmo 105, versículo 15, que fala ali, não toquei no meu ungido, nem maltratei meus pais. Oh, esse nós temos que pôr. Né? Subindo ao céu, deu dom para os homens. Esse nós temos que pôr. Deu é passado, meu irmão, acabou. Igual eu falo, então, podemos crer nesse livro totalmente? O que está aqui já acabou. Acabou. Então, nós que somos da graça, estamos aqui para te alertar, para te dizer que tudo que você hoje, até hoje, está dentro desses movimentos, é uma enganação. Saia mais rápido que você puder e vem para a graça, que a graça vai desvendar toda a mentira que está por trás dessas falsas religiões para tomar o seu dinheiro. Se não existisse dinheiro, eu me calaria. Se ainda que eles usassem a Bíblia, mas não tivesse um tostão, o cara trabalhar sol a sol, o fulano lá, o tal de pastor lá, trabalhar sol a sol, chegasse tarde, fosse lá, trouxesse uma palavra, mesmo assim, eu ainda continuava contra ainda, porque é mentira. Agora, o que eles fazem? Toma tudo que você tem. Vão tomando, 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 tomando. No primeiro século, os apóstolos recebia do povo da igreja primitiva, vendia suas propriedades, tinha prazer em entregar. Eles tinham prazer de ir lá e doar aquilo aí com prazer, mas não era mandamento. Mas hoje eles obrigam você a trazer. Faz empréstimo, cartão de crédito, vende um bujão de gás, vende alguma coisa na sua casa, mas não deixa dívida com Deus, porque Deus vai requerer de você e as pessoas ficam com medo e faz assim. Meu irmão, eu vou ficando por aqui. Você entendeu bem que este livro, hoje nós respeitamos este livro, mas tudo que está aqui já está cumprido. Terminou no ano 70. De lá para cá, hoje nós só sabemos 3:16 de 1 Coríntios, que nós somos templo e morada do Espírito de Deus, e que Deus mora e habita em nós, e que nosso espírito retornará para Deus. Que diz em Eclesiástico 12:7. Fique com esta palavra, graça e paz para todos. Bye, bye.